Com a gloriosa paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Gostaria de convidar a igreja a abrir sua Bíblia lá em Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Está escrito assim no texto santo: e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Somente até aqui. Poder sentar, tomar seu assento. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Esse é o tema da nossa ministração de hoje. Mas o que seria todas as coisas? Seria de fato, literalmente, todas as coisas. As coisas boas, as coisas ruins, todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus. Essas coisas boas ou ruins têm uma condição que o texto deixa claro: amar a Deus. Às vezes, amamos coisas ou situações acima de Deus. Às vezes, impedimos do agir de sobrenatural de Deus em nossas vidas. Porque todas as coisas contribuem para o bem, mas temos que amar a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem, mesmo sendo ruim, ou sendo coisas boas, vão contribuir para o bem, amando a Deus. Às vezes colocamos objetos, pessoas, dogmas, acima de Deus. Quem lembra lá de Moisés, da serpente? O povo está lá murmurando, reclamando. Até a missionária Simone pregou semana retrasada. O povo está lá reclamando de Moisés, reclamando de Deus, reclamando que não tem pão, que não tem água, que não tem nada, que Deus está livrando aquele povo, mas não tem nada, o povo só está murmurando. E o que Deus faz? Ele joga ali as serpentes. Para castigar? Não vejo assim, vejo como para direcionar aquelas pessoas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ali foi um redirecionamento. Quando aquela serpente caiu ali, começou a picar aquele povo, misericórdia. Moisés, nos perdoa porque erramos contra ti, falamos mal de ti, falamos mal de Deus, amaldiçoamos todo mundo, perdoa os nossos pecados. E Moisés foi orar por aquele povo. O povo vieram até Moisés, arrependido de ter murmurado tanto. E lá em Números, capítulo 21, versículo 7, está dizendo assim: pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: fazei uma serpente ardente e ponha-na sobre o haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Todas as coisas cooperam para o bem. Naquele momento que o povo entendeu que estava errando, uma coisa que era a serpente, que estava picando elas, que estava matando aquele povo, Deus mandou que fizesse uma serpente de bronze, para aquele povo olhar e talvez lembrar da sua murmuração, lembrar do seu erro que fizeram contra Deus, lembrar do seu erro que fizeram contra o seu líder. E aquela serpente foi posta. E aquele povo, quando era mordido, somente de olhar para a serpente era curada.
Somente a fé, olhando através da fé, era curado pelaquela serpente. As dores, às vezes, são feitas para a mudança. Aquela serpente, uma mordida de serpente deve doer. Nunca fui mordido, está amarrado. Mas deve doer. E aquela mordida fez mudança. Aquele povo conseguiu enxergar, conseguiu entender que estavam errando contra Deus, contra os seus líderes. Deus cria um antídoto que exige uma ação de fé. A cura não estava no bronze. A cura não estava na serpente. Não estava em quem fez. Não estava naquele objeto. Mas sim no olhar. O povo volta a olhar para Deus. O povo volta a amar a Deus acima de tudo. Algo que tinha sido feito para restabelecer, que é essa serpente. O que acontece no futuro? Vira um objeto de idolatria. O que antes serviu para mover aquele povo, para que aquele povo olhasse para Deus, um tempo depois vira objeto de idolatria. O que antes aproximava de Deus, o que antes fazia olhar para Deus, o que antes movia aquele povo para Deus, hoje faz o povo se afastar de Deus. O povo começa a acender incenso para aquela serpente, começa a orar para aquela serpente. Alguém pode ter pensado, mas Deus fez a serpente. Se Deus fez, então está tudo certo. Deus fez a serpente, foi Deus que fez. Mas a intenção que Deus tinha feito naquele momento era de reconectar a Ele, de olhar para Ele, e não olhar para aquilo que as pessoas estavam passando naquele momento, pelaquele deserto, mas sim para conectar diretamente a Deus. Só que com o decorrer do tempo, as pessoas começaram a ficar idólatras, adorando um objeto que foi usado sim para conectar com Deus. E às vezes acabamos nos prendendo a dogmas, nos prendendo a coisas que aconteceram do nosso passado que nos reconectaram com Deus, coisas que nos levaram a Deus. Às vezes santificamos objetos, santificamos pessoas. Às vezes olhamos como essa serpente foi feita por Deus. Muitas pessoas foram curadas através dessa serpente. Mas a intenção daquele povo mudou. E não viu aquela serpente somente como um agir de Deus que foi naquele tempo. Não viu a serpente como algo que foi usado para trazer cura, mas via como algo que estava sendo curado e era a própria serpente que trazia cura. Aquilo que Deus usou no passado estava impedindo o povo de viver o presente de Deus. O povo estava preso ao passado. O povo estava preso à serpente. O povo estava preso à idolatria, a coisas que fizeram, a coisas que foram, sim, feitas por Deus, sim, direcionada por Deus, mas já não era mais para aquele tempo. Às vezes ficamos presos ao passado e não conseguimos viver o presente de Deus. Estamos pensando, Deus fez isso, Deus fez aquilo outro, Deus cuidou disso, Deus sustentou naquilo, mas esquecemos que Deus, Ele ainda continua sendo o mesmo, que Ele ainda faz, Ele ainda cura, Ele ainda te sustenta. O Deus que fez no passado é o mesmo que faz no presente. As pontes, elas são feitas para atravessarmos. Imagina que você está à beira de um precipício. Você ora a Deus. E Deus faz com que tenha uma ponte. Você, nossa, vai ficar impactado com aquilo. Nossa, Deus fez uma ponte. Aleluia. Poder de Deus. Tu vai ver aquela ponte. Nossa, Deus fez. Vai virar testemunho? Vai virar testemunho, com certeza. Mas o que você vai fazer com essa ponte?
Tu vai passar para o outro lado? Ou tu vai continuar em cima dela? Ou somente olhando para ela? Tem coisas que são feitas, que Deus faz para nós passarmos. Não quer dizer que Deus fez alguma coisa em nossa vida, que nós tenhamos que ficar naquela mesmice. Deus faz pontes para que possamos atravessar. Deus cria o sobrenatural para que possamos atravessar. Deus abriu o mar para que o povo atravessasse. Não para que eles ficassem naquele ambiente. Não que eles ficassem naquele sobrenatural, olhando a água de um lado, água do outro, olhando para a ponte. Deus faz situações. Deus abre portas. Deus mexe em coisas sobrenaturais. Mas para que nós viemos a passar, a não ficar preso ao que Ele fez, mas sim entender no que Ele vai fazer. Deus está dizendo nessa manhã, tem coisas que precisam ser quebradas. Para você viver o presente de Deus, tem coisas que precisam ser quebradas. Na frente, quando o rei Ezequias ele assume, ele vai quebrar aquela serpente. Acredito que muitos possam ter olhado e falado, caraca, como é que esse cara vai quebrar algo de Deus? Esse cara está maluco. Meu irmão, Deus que fez isso. Como é que tu vai quebrar algo que Deus fez? Acredito que as pessoas possam ter murmurado. As pessoas possam ter reclamado. Mas ele foi lá e quebrou a serpente. Quebrou a serpente porque aquele pessoal estava na idolatria contra ela. Estava acendendo incenso. Às vezes precisamos quebrar algumas coisas para que possamos nos movimentar. Tem coisas que às vezes nos prendem ao passado. Às vezes acendemos velas, idolatramos coisas que Deus fez por nós. Idolatramos coisas que Deus levantou para a nossa vida. Mas Deus não quer que idolatramos o que Ele nos deu, o que Ele nos curou. Ele quer que nós ficamos firmes nele, porque Ele novamente vai fazer em sua vida. Novamente Ele vai abrir pontes, novamente abrir portas, abrir mar. Em Eclesiastes vai dizer sobre o tempo. Há tempo daquilo, tempo de plantar, tempo de colher. Lá em Eclesiastes 3, versículo 6, está escrito assim: há tempo de guardar e há tempo de lançar fora. O desapego não é desprezar o que Deus fez. Não é transformar Deus em o que Ele fez. Porque às vezes estamos muito apegados à coisa que Deus fez em nossas vidas. E não conseguimos desprender. Principalmente se for algo material. Se Deus fez que você tivesse tua casa. Você conquistou tua casa, graças a Deus. Deus me fez botar naquele lugar. Deus conquistou aquela casa. Mas às vezes nós idolatramos até as nossas casas. E às vezes Deus não quer que você já fique ali hoje. Deus de repente já preparou outro terreno. Já preparou outros lugares. Mas você está preso no passado e não se movimenta para o futuro. Está preso no que Deus fez, no que Deus abriu. E fala, não, Deus me deu essa casa é santa. Essa casa é de Deus. Não vou sair daqui. Mas às vezes o projeto de Deus não é que você continue ali. É que você esteja ali pelo tempo. E talvez esse tempo já tenha chegado ao fim. Precisamos quebrar as serpentes. Precisamos quebrar o amor a coisas que Deus fez. Temos que amar a Deus acima de tudo. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas precisamos amar a Deus. Não o que Ele fez. Não o que Ele pode fazer. Mas sim a Deus como um todo. E sem perceber, a gente começa a se sentir seguro naquilo que Deus já fez. Não porque Deus mudou, porque aquilo já deu certo um dia. Como essa casa que eu falei como exemplo.
Essa casa pode ter dado certo um dia, às vezes nos apegamos, ficamos presos àquilo. A gente não percebe quando isso acontece, porque damos nomes bonitos para coisas que não queremos soltar. Às vezes nós colocamos um nome bonito. Às vezes podemos, como usando um exemplo da casa ainda, a casa da bênção. Deus me deu. Casa que provisão, casa girei. Deus proveu essa casa. Mas às vezes Deus não quer que você esteja mais nesse ambiente. Chamamos de memória, chamamos de cuidado, às vezes chamamos até de tradição, mas muitas vezes é apenas medo. Medo de algo novo, medo de seguirmos para onde Deus está nos mandando ir, medo do que não podemos ver, mas o que o sobrenatural de Deus vai agir. O novo causa desconforto. Como é que eu vou para algo novo? Já tenho minha casa própria? Deus está mandando ir para outro lugar, não vou nada. Vou ter que começar tudo do zero, quebrar pedra. Não, deixa aqui mesmo, Deus já fez. Mas às vezes Deus quer algo bem maior para você, meu irmão. Às vezes num bairro melhor, perto da praia, aleluia. Deus manda a gente nos movimentar. Às vezes nós olhamos pela lógica. Ih, estou sem dinheiro. Não, meu trabalho está instável. Olha aí, ó, cheio de taxa. Não está bom para nada. Melhor a gente manter. Mas Deus não trabalha conforme o governo, meu irmão. Deus trabalha no impossível, no sobrenatural. E todas as coisas cooperam para o bem. Deus não está pedindo para você jogar a história fora. A história dessa casa que foi construída. Ele está pedindo para parar de investir no que já morreu. Aquilo pode ter sido um projeto de Deus para a sua vida. Mas hoje, de repente, não é. E às vezes estamos investindo no que Deus não quer que a gente invista. Porque para nós possa parecer mais óbvio, mais prático, mais simples. Às vezes até espiritualizamos as coisas. Não, Deus está aqui neste lugar. Não sei se Ele vai estar em outro. Tem gente tentando ressuscitar métodos e fases que Deus já encerrou, gastando energia com o que deveria estar usando para plantar no agora. Agora chegamos no agora. Quando chegamos no agora, no momento de hoje, nós olhamos para trás também. Às vezes estamos presos a dogmas, a coisas que aconteceram no passado. Às vezes não estamos presos, mas estamos nos arrependendo do que não fizemos. Eu estava assistindo um filme esses dias, filme aleatório, botei lá só para me almoçar, fazendo barulho. Aí no filme estava o cara, filme de comédia, nem lembro o nome, estava andando normal, fazendo as coisas. Aí do nada aconteceu um tornado, ele voltou no passado. Aí como todo filme, provavelmente no passado, vai querer jogar na loteria, porque já sabe o que ganhou, vai querer fazer coisas que poderia ter feito. E nesse momento eu já parei de prestar atenção no filme e comecei a refletir sobre minha vida. E comecei a pensar, se eu pudesse voltar no passado, eu poderia mudar algumas coisas. E comecei a refletir. Talvez eu poderia ter conhecido minha esposa mais cedo. Talvez eu poderia ter investido em outras coisas, guardado mais dinheiro. Mas nesse momento que eu comecei a pensar nas coisas que eu poderia ter feito no passado, eu comecei a ser ministrado. E comecei a entender. Se eu conhecesse a minha esposa no passado, estava em outras situações, estava em outros momentos, acho que não daria certo. Eu tive que passar por tudo, e ela por tudo que ela passou, para que possamos nos conhecer. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Às vezes penso, poderia ter investido em alguma coisa, investido em alguma outra coisa, poderia ter guardado dinheiro, ter feito algum negócio. E Deus me
novamente puxou as rédeas e falou: por que tu não faz agora? Às vezes nós pensamos, poderia ter feito isso no passado, mas às vezes não conseguimos fazer agora. Às vezes pensamos, no passado eu poderia ter estudado, mas ainda hoje você pode estudar. Às vezes pensamos, poderia ter guardado dinheiro no passado, mas hoje ainda você consegue guardar dinheiro. Às vezes pensamos, poderia ter investido, aberto um negócio, mas no passado você não tinha o conhecimento que você tem hoje, não tinha a ideia que você tem hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje você chegou até aqui, você já tem uma ideia que poderia ter estudado no passado. Então hoje você já tem esse entendimento. No passado você não tinha. Então hoje você tem que estudar a partir de hoje. Você poderia ter uma ideia de empreendimento. No passado eu poderia ter empreendido. Na pandemia várias pessoas abriram negócios, pegaram auxílio, abriu alguma coisinha ali, várias pessoas deram certo. E você pode ter pensado, poxa, eu poderia ter feito isso. Mas se Deus te deu esse entendimento hoje, de como você pode fazer, então é a partir de hoje. Às vezes não fazemos o agora, porque pensamos que poderíamos ter feito no passado. Todas as coisas foram um trilho para estarmos aqui hoje. Todas as coisas que passamos foi um aprendizado para que possamos estar aqui hoje. Nada foi em vão, todas as coisas cooperam. Hoje você chegou aqui com um entendimento que você não tinha no passado. Às vezes até buscar a Deus. Eu poderia ter buscado mais a Deus no passado. Poderia ter mais comunhão com Deus no passado, ter jejuado mais. Hoje minha saúde talvez não me permita jejuar tanto. Mas se hoje você tem esse entendimento que tem que buscar a Deus, você pode buscar a Deus hoje. Mas eu não consigo fazer aquele jejum de 48 horas, se eu fosse mais novo. Mas você pode começar jejuando 6 horas, 12 horas. Não prejudicar a sua saúde, mas entender que o agora, o que Deus está fazendo agora, o que Deus tem colocado no coração de vocês agora, não é para colocarmos no passado, mas sim no presente, e fazermos a partir de agora. Às vezes estamos presos ao passado. Pensamos no agora, mas às vezes estamos presos ao passado. Não é só lembrar do passado. É quando passamos ainda a definir as nossas decisões no presente conforme o passado. Hoje vemos muitas pessoas que estão chateadas com igrejas, com denominações. Também já fiquei por um tempo. Mas o que eu posso fazer agora? Se eu ficar preso ao passado, hoje eu não estaria aqui em um ministério. Não estaria aqui em comunhão com meus irmãos. Às vezes ficamos presos a coisas que aconteceu, a traumas. As coisas que me chatearam. O problema é quando o passado tem controle sobre nós. O passado, ele não pode ter controle sobre nós. Às vezes podemos ter passado por algumas situações, tanto dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na vida conjugal, que às vezes nos impede de ver o agora, às vezes nos impede de ter um futuro onde Deus quer que nós estejamos. Eu conheço bastante pessoas, amigos, que preferem ficar solteiro porque teve problema em relacionamento. E em vez de pegar aquilo que aconteceu, aquilo que chateou e usar como aprendizagem, usar para crescimento pessoal, usa para se frustrar no futuro, usa para não viver o que o Deus quer para a pessoa. Às vezes o trauma do passado tem nos impedido de atravessar pela ponte. Porque como falamos da ponte do início, às vezes podemos ter medo de altura.
ter fobia. A ponte está feita. Deus criou a ponte para a gente poder atravessar. Mas chegamos lá na ponta lá. Vou nada. Se eu cair daqui, Deus me livre. Os traumas do passado não podem impedir com que você busque a Deus, com que você prossiga em Deus. E agora é o único lugar onde Deus age. O agora é o único lugar que Deus age. No passado, Deus já agiu. Agora Ele está agindo. Aquilo que você chama de erro, aquilo que você fez no passado que você chama de erro, foi um ensino. Aquilo no passado que você chama de perca, te moldou. Aquilo que você chama de atraso, te preparou. Às vezes estamos presos por traumas, não um trauma que aconteceu, é o que continua acontecendo dentro de nós, por causa do que aconteceu. Às vezes não conseguimos largar aquele trauma que nos traumatizou, e ele causa mais efeito em nós, que nós alimentamos esse trauma, e não conseguimos entregar diante de Deus, não conseguimos prosseguir, porque nós acabamos tendo aquele momento que estamos fragilizados e pensamos, já aconteceu isso no passado. Não vou não. Pode perguntar para qualquer empreendedor. Todo empreendedor que você conhecer, pergunta quantas vezes ele tentou abrir um negócio. Pergunta quantas vezes deu ruim. Quantas vezes ele não conseguiu, pensou em desistir. Quantas vezes até desistiu e novamente voltou a abrir. O passado, ele não é para te parar. Os erros do passado não é para te travar, mas sim para que você possa aprender. Aprender com os erros que cometeu. Aprender com os traumas que foi cometido. E poder prosseguir. Usar aquilo como aprendizagem para você seguir em frente. O passado vira trauma quando ainda ativa dor no presente. Ativa influência em nossas decisões. Ainda limita quem você se tornou. Tem muitas pessoas que às vezes têm baixa autoestima. Por causa do passado, talvez sofria bullying. E hoje já é uma pessoa diferente. Se sente rejeitada, se sente para baixo. Não consegue ver valor em si mesmo. Mas isso não é o que Deus pensa de você. Não é o que Deus pensa de você. Às vezes você pode ter no passado fracassado. E às vezes você possa se ver hoje como fracassado. Mas isso não é o que Deus pensa de você. Não é o que Deus tem para você. Não é a ótica de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que aconteceu não é para te travar. Não é para você ficar cabisbaixo. Não é para te desanimar, tipo, colocar para baixo. Mas sim para que você possa ter entendimento de causas. Entender e crescer através disso. O problema, o que era proteção naquele momento, vira uma prisão no agora. Às vezes nós não estamos mais lá. Mas o nosso comportamento ainda está reagindo como nós estivéssemos. Às vezes não estamos. Nós não estamos no passado. Não estamos naquele problema que aconteceu. Mas às vezes a nossa mente funciona como ainda estivéssemos presos naquilo. E estivéssemos passando ainda por essa situação. Hoje não é sobre o que fizeram com você. É sobre o que você vai fazer com isso. A dor, ela foi real. Mas a decisão também precisa ser. Todas as coisas cooperam. Pode ter passado por rejeição, por dores, mas Deus quer ressignificar isso na sua vida. Todas as coisas cooperam, inclusive as cicatrizes, porque elas provam que você sobreviveu. Onde houve rejeição,
ela coloca a aceitação. Onde houve dor, ela coloca propósito. Descanse na cura que Ele está selando hoje, aqui e agora. O agora. Agora. Eu quebrei meus ídolos. Eu quebrei a serpente. Eu perdoei. Eu me livrei dos traumas do passado. Eu mudei o meu comportamento. Mas a luta continua igual. Misericórdia. Como é que pode isso, meu? Como é que pode? Me livrei de tudo. Tudo que Deus rejeitava. Me livrei da idolatria. Me livrei dos traumas que me travavam no passado. Mas a luta parece que não diminui. Meu Deus. A cooperação de Deus não é como um micro-ondas, que a gente coloca lá 1 minutinho e... É como se fosse um plantio. Você não vê o trigo crescer no minuto que planta. Mas todas as coisas, a chuva, o sol, o adubo, até o esterco, vai cooperar para o crescimento do trigo. Todas as coisas cooperam para o bem, não quer dizer que você, no momento que você se reconcilia, no momento que você está em Cristo, no momento que você largou tudo que te impedia, não quer dizer que você vai crescer neste momento, mas sim que vai cooperar. Que todas as coisas vão cooperar. A chuva, o sol, o esterco, todas as coisas cooperam para o crescimento do trigo. Todas as coisas cooperam para o bem em nossas vidas. E, estando cooperando debaixo da terra, o sol, a chuva, faz com que a semente coopere debaixo da terra. O seu futuro não depende da sorte, depende de quem está coordenando as estações, de quem está mandando a chuva, de quem está mandando o sol. Se você está fazendo certo, o resultado não veio, não pare. Se o resultado não veio, você está pensando, nossa, que luta. Não pare. Às vezes todas as coisas cooperam para o bem, mas eu não estou vendo. Não pare. Mas todas as coisas estão parecendo que só acontece coisa ruim. Misericórdia. Às vezes está acontecendo coisa ruim que você não consegue enxergar as boas. Mas mesmo assim, não pare. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, está escrito assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Desfalecidos. O que está falando sobre desfalecer? Sobre morrer na fé. Vou ler novamente. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Às vezes pode parecer cansativo. Às vezes olhamos, toda coisa contribui para o bem. Misericórdia, estou vendo isso não. Vou largar. E acabamos desfalecendo. Desfalecendo na fé, desfalecendo nos propósitos que Deus colocou em nossas vidas. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos, não pare. Mesmo que hoje possa parecer muita dificuldade, não pare. Não se canse. Porque, como diz o texto, chegará o tempo que você ceifará. A lei da semeadura, ela não falha. Colhemos o que plantamos. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor, que já estou na parte... A lei da semeadura, ela não falha. Colhemos o que plantamos. Abandonar antes da colheita, às vezes abandonamos. Olhamos para a dificuldade. Olhamos, parece até que ficou mais difícil. Nossa, entrei para a igreja, agora tudo vai dar certo. Vou me batizar, tudo vai dar certo. Aí quando chega, tribulação, aí desemprego, misericórdia.
chega até a olhar para trás, parece que no mundo estava melhor. Não canse de fazer o bem. Não pare. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fique firme. Porque não é sobre o que você ver agora. Porque o que Deus já começou, nós vemos no futuro. E se Ele começou, Ele vai terminar. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, Ele está cuidando de nós. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé para que possamos orar.